Olá, pessoal. Estou aqui com duas mulheres maravilhosas que com certeza brilham muito no cenário de Feira de Santana. A doutora Kelly e a doutora Laís. São pessoas que, se eu for passar um tempo para apresentar, a gente vai acabar o podcast. Então eu vou deixar que cada uma faça isso. Fale-me um pouco sobre você. Então, eu sou uma mulher assim, sabe, de fácil acesso, boa conversa, né? Mãe, filha, extremamente dedicada à família, né? Amante pelo exercício da minha profissão, porque se tem uma coisa que eu amo fazer é defender o direito das pessoas, né? Legal. Eu já tenho esse senso de justiça, assim, bem aguçado, daquela pessoa que quando vê uma injustiça se coça, entendeu? E às vezes eu tenho que até me frear com relação a isso, né? Às vezes sou mal interpretada, né? Mas depois a gente consegue ajustar tudo isso. E como eu sei que você é uma ariana de respeito, eu vou logo entrar na brincadeira dizendo o seguinte: a gente tem fama de frio, de calculista, mas no fundo nós somos realmente guerreiros da justiça. Eu também faço parte desse time e fico muito feliz de ter uma ariana aqui. Aproveite e apresente sua amiga. Minha amiga, parceira, que eu amo, foi uma pessoa que entrou, apesar do pouco tempo, recentemente na minha vida, mas foi uma pessoa que veio para ser o divisor de águas da minha vida, que é a doutora Laís, né? Inicialmente a gente começou com um projeto profissional e de hoje a gente já virou amigas e parceiras. Então, assim, é uma pessoa ímpar que veio para somar na minha vida. E hoje eu não poderia estar aqui, aceitar o convite de estar aqui sem trazer ela. Olha que legal. Que responsabilidade. Rapaz, já viu? Laís, me diz aí, já participou de podcast alguma vez? Não, podcast não. Como você está se sentindo? Tranquila. Tá tranquila? Tô. Já deu um bocado de risada hoje? Antes da gente começar a gravar? Já faz parte. Faz parte, é bom, né? É bom. Eu vou começar com uma perguntazinha casca de banana. Porque senão não tem graça. Vem cá, não, relaxe. Relaxe, que ela vai ser uma pergunta que às vezes as pessoas não se dão conta. Eu vou futucar uma coisa que você falou. E vou futucar para ela responder. Você apresentou a sua amiga como doutora Laís. Eu sei que todo advogado gosta de ser chamado de doutor. Mas na prática, doutor não é quem faz doutorado. Me conta aí, como é que funciona isso no meio de vocês? Que eu sei que não é uma questão de vaidade, afinal de contas, eu tô vendo duas mulheres brilhantes aqui, mas de uma humildade incrível. Mas é um assunto legal pra gente puxar, porque ao mesmo tempo que é intrigante, é controverso, dá pra ser divertido. Sim. Na verdade, eu não tenho muito essa questão do estigma de ser chamada de doutora. Eu costumo brincar que, pagando meus honorários, pode me chamar de aiai ioiô. Que tá lindo. Junto. Então, para mim, é uma coisa que, na verdade, dentro da nossa área, a gente tem, né, essa questão, até mesmo de se reportar aos colegas dessa forma, é muito habitual, mas para mim é uma coisa que é indiferente. Eu fazendo meu trabalho bem feito, tendo a contrapartida do cliente, pode me chamar de Laís, de Lai, do que quiser. Tá vendo, doutora? Você tem o mesmo pensamento? Tenho. Então, Tenho o mesmo pensamento, entendeu? Até porque, assim, na profissão em si, não existe a obrigatoriedade, entendeu? Mas como a profissão de direito é uma profissão cheia de requintes, né? É respeitoso esse tipo de tratamento. Entendi. Pela posição que a gente exerce. Porque, de fato, o doutor é para quem fez doutorado, entendeu? Mas no meio da gente, é um meio que é respeitoso, entendeu? Entendo. E aí esse doutor se emprega. É engraçado que só quem tem esse privilégio são vocês e os médicos. Exatamente. São vocês e os médicos. Mas eu puxei essa brincadeira do doutor, acabei falando, talvez pronunciando até de forma errada o data venia por causa do juridiquês. Que é um negócio que complica muito. E, na verdade, eu não vou falar que é juridiquês, não. Porque falar que é juridiquês é injusto, é o tecniquês. No meu ramo, por exemplo, que é a informática, ou no ramo novo que eu estou tentando agora, que é a mídia, a gente também tem os tecniquês. E eu fico intrigado porque muitas vezes essas linguagens rebuscadas que são utilizadas
acabam complicando o que o pessoal de um podcast, no podcast não, o pessoal do Pânico fala muito, que é o tal do afegão médio. Eu gosto de falar com afegão médio. Aquele cara que nem é muito inteligente, nem é muito tolo, nem é muito sábio, nem é muito tolo, melhor dizendo, nem é muito inteligente, nem é muito indouto. E quanto mais a gente utiliza palavras que são do português, acho que é coloquial, melhor para ser entendido. Eu fico pensando por que em tribunais as pessoas insistem tanto em utilizar palavras que praticamente nenhum brasileiro entende. Eu acho que é bem relevante, assim. Na verdade, é uma coisa que vem já, né, de muitos anos. A gente tenta no escritório mesmo tratar de uma maneira mais tranquila possível para que o cliente consiga compreender. Porque de fato o que a gente quer é que ele consiga entender como é que a gente vai pleitear o direito dele. Né? A questão de analisar probabilidades, se tem viabilidade, se a materialidade dele é ok. Então a gente trata o cliente da maneira que ele consiga compreender. Então, para a gente, o juridiquês, como você falou, ele não é tão empregado, né? Claro que, óbvio, que em algumas audiências, sustentação orais, a gente precisa utilizar por conta de que é a maneira a qual, né? O cidadão que está lá, que manda na casa, quer ser tratado. E ai de quem não chame ele de Vossa Excelência. É Vossa Excelência, né? Vossa Excelência. Sim. Ai de quem não chame ele. Já Então, perdeu 50% da sustentação oral. Fala, Por aí, são protocolos assim que a gente dentro da área tem que seguir a risca, entendeu? Porque justamente vai não chamar de Vossa Excelência. Entendeu? Aí é como se a gente tivesse, em alguns casos, ser corrigido. Como se fosse assim, que sai do ômetro do panorama. Já imposto, né? Sai da Isso. linha protocolar. Entendeu? Como se fosse assim, que a gente saiu da linha respeitosa e foi pra linha pessoal. Uhum. Tu tá entendendo? Popularmente falando. É tipo assim, eu sou seu parceiro, É bem por aí. entendeu? Cadê o respeito? Rapaz, eu já ouvi isso aí. Quem falava muito isso era minha avó. Me respeite que eu não sou o seu parceiro, viu? Já ouvi muito, meu filho. Essa aí tem cara de quietinho, não é Ariana, não. Você tem cara que não ouviu muito, não. Eu? Sim, você tem uma cara de quieta. Ela... É quieta mesmo? Não. Não é... entrega não, rapaz. Pera aí, a gente tá em público. Aí já vai cabuetar. Ó, com amiga dessa, quem precisa de adversária? Não, mas eu não sou mesmo, não. Eu tô indo aí. Tá indo aí? Tô prestando atenção. Eu sou observadora, na verdade. Eu tô observando. Fazendo a minha contribuição aqui no que é necessário. Rapaz, se eu conseguir arrancar pelo menos uma gargalhada sua, o podcast vai ser bem sucedido. Porque aqui foi feito para a pessoa se sentir em casa. Oxe, eu já tô me Muito sentindo bom. em casa. Sim. Eu já estou super à vontade, mas não se preocupe não. Quer ver o negócio? Eu, por Vamos exemplo, desenrolando. a gente tá aqui conversando, eu tô brincando, parece que eu conheço... Essa aqui parece que eu conheço há 50 milhões de anos, ela sendo que ela só tem 5. Por favor, viu? A senhora, eu vou ter que chamar... Não, Vossa Excelência, deixa eu ver, não, doutora. Arranquei a risada já. Ó, tá vendo como é que faz? Bom, voltando a falar sério, então, o Techniquez, por isso que eu falei juridiquês, depois eu chamei para Techniquez. O Techniquez, na minha opinião, é uma das coisas que complicam o mundo. Tem um poeta protestante chamado Thales Roberto, ele fala bem assim, numa canção, ele diz, é fácil demais viver em paz, a gente é que complica tudo. E o que são advogados? Qual é a missão de vida de um advogado, se a gente for falar em termos gerais? Pergunta aberta. É facilitar direitos, né? É facilitar direito. Facilitar É direitos. acessar direitos que muitas vezes são negligenciados, negados, abusados. Como se dá esse negócio, falando de uma forma mais afegão médio, de facilitar direito? Foi um pouco técnico. Você achou? Achei. Eu achei que Não, eu eu cheguei... entendi, Sim. mas Você eu quer que a quero gente baixar o aprofunde? nível. Na verdade, Opa, deixa eu... Olha a gafe. Eu quero baixar o nível da comunicação, eu quero baixar o nível de intelectualidade necessário para que qualquer pessoa consiga escutar você. você quer aproximar o público da nossa Vamos profissão, humanizar na a nossa verdade. comunicação. Sim. Esse é um techniquez do jargão de mídia. Humanizar a comunicação. Mas deixa eu lhe Sim. falar, em cima do que você falou aí da Techniquez, isso é tão
diário e cotidiano na vida da gente. Porque assim, é como se a gente estivesse vivendo dois mundos, né? A prática da advocacia Sim, e o mundo do cliente. sim. Então, assim, toda decisão que a gente recebe, imagine a gente ter que adaptar a linguagem para o cliente entender. E muitas vezes a gente adaptando, o cliente não consegue entender. Então, a gente tem que filtrar, assim, tipo, entender o que o cliente quer saber só. Tipo assim, você ganhou o processo. Uhum. Ele não quer saber, porque às vezes o cliente ganhou o processo, mas dentro de alguns padrões, panoramas. Não como ele queria, mas foi um ganho. Então a gente tem que começar a fazer ele enxergar que mesmo ele não querendo, ou mesmo ele querendo o ganho, não foi como ele queria, mas foi um ganho do mesmo jeito. E às vezes é difícil a gente conseguir isso, porque o cliente enxerga como se ele perdeu. Entendi. Então, assim, o que você falou assim, da técnica, trazendo para a prática, às vezes é complexo. Eu entendo isso. A gente passar para o cliente e fazer ele enxergar que aquilo foi uma vitória. Sim. Tá entendendo? Tô sim. Mas eu não ia ganhar isso, eu não ia... A relação expectativa-resultado. E olha eu sendo técnico. Isso. Porque na minha área, por exemplo, a gente utiliza muito um termo chamado custo-benefício. Se você falar isso, custo-benefício, para qualquer pessoa que lida com informática, ele vai saber exatamente do que se trata. Mas a palavra custo-benefício, será que ela se encaixa para duas advogadas exatamente como ela se encaixa para um técnico em informática ou um desenvolvedor de software? Não. Eu acredito que não. Pois é. E aí, como é que eu tento resolver isso? Agora, por exemplo, a gente está conversando aqui e eu estou num dilema. Porque eu tenho um objetivo. E eu tenho a intenção de deixar vocês o mais à vontade possível. E eu sei que a gente está lidando em áreas que a gente lida com assuntos que eu vou dizer que são controvertidos, arriscados e, de certa forma, que podem, inclusive, ser incriminatórios. Exatamente. E como é que eu lido com essas coisas, mesmo a gente sabendo que vai cortar, para que vocês possam conversar da forma mais leve possível e, ao mesmo tempo, não colocar nem o podcast, nem vocês, nem a mim em risco? A única forma que eu tenho para fazer isso é a linha que perguntando, a linha que a conversa está tomando está gerando um conteúdo legal na sua opinião? Tá gerando. E na sua? Sim, com certeza. E na sua opinião está gerando esse conteúdo legal por quê? Porque assim, ó, a gente tem que ir desmembrando as camadas, né? Como você falou aí da técnica e a gente trazer isso para a prática, né? Que é o nosso dia a dia, como a gente passa essa informação para o cliente, né? Ontem a gente mesmo estava passando uma informação para um cliente que para ela entender que foi uma vitória, né? Teve que parar, teve que explicar os detalhes do processo, Sim. né? Porque às vezes volta, mas não era assim. Não, mas veja só, é uma coisa de cada vez. Primeiro uma decisão, e porque você já não pede no processo esse outro ganho, porque a gente primeiro tem que esperar o judiciário liberar essa parte. Depois que liberar, é uma questão só burocrática. Depois que liberar, a gente faz o outro pedido. Só que para quem está esperando, né? E outra coisa que o cliente não entende, o tempo judiciário, né? Que o tempo judiciário não é a gente advogado que controla, né? Então o povo entra, tipo assim, vem aqui fazer uma consulta hoje, já acha que a gente tem que entrar com o processo amanhã e que a sentença vai sair depois da manhã. Sim. Se eu for usar uma linguagem bem Gilson Feira de Santana, isso é muito escroto. Mas é a realidade, é a nossa realidade. Não, eu sei que é a realidade de vocês, mas o sistema é escroto contra o advogado e contra as partes. É escrotidão no sistema. E quem está no meio? Vocês funcionam como amortecedores, vocês estão tomando a pressão dos dois lados. Comendo a pressão dos dois lados. Você está entendendo? Tudo aí que você falou, para a gente trazer essas questões que não se envolva, né? Que não receba um processo. E a gente aqui que tem que controlar até as falas. Pois é, eu sei. Eu mesmo tô tomando cuidado, eu sou bem mais escrachado do que eu tô sendo aqui agora. Você sabe que a gente conversou por telefone e você viu a resenha que foi. Aqui é eu tentando ser comedido. Aqui tu não viu a resenha da gente por telefone. Se tu visse, tu ia entender. Mas volta. Porque tem que ser. Eu gosto de comunicação rasgada como bom ariano. Quanto mais objetivo, melhor. E eu ainda tenho um agravante, filha. Você lê quantos livros por. Vou fazer uma
Se não quiser responder, não responda, porque essa pergunta tem uma intenção que não tem a ver com quantos livros você lê, mas com a comparação. Você em média, quando parar para ler, você consegue ler quantos livros por mês? Por mês, não tem como. Não dou conta. Hoje, com a minha rotina, eu não dou conta. Eu gostaria de ler um por mês, como Vamos lá. meta, mas não consigo. Vamos pegar um livro que eu li que talvez vocês tenham lido. As Armas da Persuasão. Sim. Quanto tempo você levou para ler As Armas da Persuasão, Lourinha? Eu não terminei. Pra falar Eu a também não verdade. terminei. E eu ainda peguei ele emprestado. 4 tá? Não era meses nem eu meu. levei. E eu li esse livro 5 vezes. Porque a linguagem é extremamente técnica e como ele mistura psicologia com filosofia, com a bagaça toda, e dominar aquela ferramenta é essencial para não ser manipulado ou para manipular. Sim. Por exemplo, eu fiz multinível somente para entender como é que funcionava. E eu sofri uma lavagem cerebral enquanto estava fazendo. Fiz um multinível até, vou dizer que de respeito, porque João Apolinário, dono das lojas Polishop, no tempo que lançou o multinível deles, era uma pessoa respeitável. Era alguém que na época, publicamente, não tinha nada para que se abonasse. Eu entrei, você falou, não, todo mundo me encheu o saco desde Emory. Falei, esse negócio de otário, rapaz. Parceria, cara, culpa você entrar com, pra eles entrarem com a cara e você com o resto. E eu não gosto de entrar com o resto, porque dói. Aí, não, eu vou fazer esse negócio, a Polishop é uma loja séria e tal, eu entrei. Primeiro mês, legal. Sabe como é a gente quando a gente decide ser cético, né? Tudo medido, tudo esquadrinhado. Tem hora que você tem que se entregar. Eu cheguei a montar rede com 300 pessoas. E chegou um tempo que eu estava tão impregnado lá dentro que eu já não estava mais dono das minhas ideias. Foi uma escola tremenda. Eu, graças a Deus, consegui sair só empatando dinheiro, mas eu não tem ninguém que participe de marketing multinível que ele não seja ludibriado. Para usar uma palavra leve. Ludibriado, tá bom, doutoras? Tá, Tá tranquilo. Tá leve o suficiente? tá. Tá tranquilo. Porque ele vai participar de um auto-engano envolvido em uma histeria coletiva. E lá vai eu usando tecniquez de novo. Você tá vendo como é difícil? Eu também tô forçando. Quando eu quero falar, é porque eu tô forçando primeiro por causa da profissão de vocês. Por exemplo, eu recebi uma moça aqui, tá no podcast, depois você dá uma olhada, Jamie Pink. Ela é uma filha de dona de posto, acho que o pai tem uma rede de posto gigante. Ela é aquela mulher super extrovertida, legal, é bacana. Ela, a Ariana zoando, não é não, mas é como se fosse. Essa entrevista é completamente diferente. Porque o que acontece? Eu procuro também me tornar um pouco camaleão, porque eu preciso assemelhar a conversa para que justamente vocês se sintam em casa. Sim. Mas pode Não flexibilizar. deixa de ser. Não, a gente Se vai. preocupe não, que a gente que vai limitar. Vou não, filho, tenho medo de processo e é 2 de vez. Meu filho, é você que tá travado aí com medo do É processo. lógico, eu sei a que você é, rapaz. Relaxe. Saindo. Eu tô na sua casa, eu que vou pedir pra você relaxar. Sim, tá bom. Vamos pra cá que eu começo esse baratinho seu. Voltando. Você sabe quem botou seu cunhado no ramo de informática foi eu, né? Eu trabalhava na época no Hospital HTO, na época estava começando a mexer com programação. Olha que mudança de assunto radical. Deixei a Lourinha no vácuo. Você volta no instante, Lourinha, fique tranquila. Aí eu tava precisando de alguém para me substituir, vim para cá. A gente já mexia com eletrônica, era um grupo. Inclusive são os 3 sócios daqui, é eu, ele e Marcelo. E aí eu precisava de alguém para me substituir. Xeleno nunca tinha feito porqueira nenhuma. Vem pra cá, meu. Você não vai ser ensinado daqui a pouco. Xeleno virou dono da FTC. Aí daqui a pouco apareceu uma tal de uma Kelly. Mas não é essa Kelly, é outra Kelly. Que foi divisor de águas na vida dele. Foi a outra Kelly, foi a Carla. Rapaz, deixa eu ver. Prefiro não comentar, como diria uma personagem cômica chamada Copélia. A senhora conhece Copélia? Não. Nunca assistiu Sai de Baixo? Sabe de nada, É porque ela é novinha. É. Ela é novinha e não é da época de Copélia, não. Mas Copélia é atemporal, velho. Procura no YouTube, você vai dar muita risada se você gostar de rir. Eu vou olhar. Volta para mim agora, vamos voltando então agora para o assunto do direito. Sobre essa questão de tomar cuidado com
presença de juízes, tomar partido. A gente voltou lá para o começo, a gente falou disso lá atrás, que vocês estão aqui. Eu ia fazer na hora, eu ia ter diversar, não. Eu ia comentar sobre o fato de que vocês lembram qual foi a definição que vocês deram da principal função de um advogado? Pode dar outra agora, não tem problema nenhum. Sobre garantir direitos? Garantia de direitos, Garantia de exatamente. direitos. Isso é muito vago. Seria, na verdade, o que acontece? O advogado, entre garantir direito e estabelecer a verdade, como é que fica esse paradoxo? Na verdade, tudo dentro da nossa área acaba sendo um paradoxo, né? Porque no direito tudo depende. Eu sei. A gente tenta, ao máximo possível, extrair do cliente a mais pura. Eu sempre costumo dizer, o cliente ele pode mentir para todo mundo, menos para a gente, né? Eu concordo. Senão ele vai ferrar a causa dele. Com certeza absoluta. E a gente já teve questões assim, né? Tanto que hoje, uma das coisas que a gente mais preza é que o cliente, ele fale o relato fático dele, né? Ele expõe a situação, o problema, e depois ele ainda assine. Porque isso é uma garantia que nós temos de que, de fato, nós estamos trabalhando com a verdade que ele nos Vocês estão trouxe. sendo levianas. Sim, sim. Até porque, na maioria das vezes, o medo que o profissional tem justamente é isso, né? Porque tudo que é exposto pelo cliente, a gente trabalha na defesa dele com base nisso. Apesar de que nossa área, ela é uma área, como a gente trabalha mais com questão de direito de família, direito previdenciário, acaba sendo uma área mais... As pessoas que nos procuram, na verdade, elas não trazem tantas inverdades. Elas podem omitir muitas coisas. Mas... E a gente ser surpreendido no meio do Sim, caminho, sim. que é o que acontece. Rapaz, eu vou mexer com o assunto ético neste com esse negócio de omitir. A gente vai misturar isso com mentir. Então vai Isso é uma preparando o polêmica. pensamento. Isso é uma polêmica. Eu tenho um pensamento fechado disso. Pode ser que vocês me convençam que eu estou errado. Mas isso eu vou segurar para daqui a pouco, talvez o próximo bloco. Por favor, desculpe ter interrompido seu raciocínio. Não, tranquilo. Eu consegui. Conseguir concluir, acredito que você conseguiu compreender. Consegui, Né? sim. Então, mentir Porque o ou advogado... omitir, qual a diferença? Existe? Na minha opinião, não. Eu acredito que sim. Tem diferença. Por quê? Porque, tipo, muitas vezes o cliente ele traz, né, a realidade do que ele está vivendo naquele momento, o que ele busca, né, resolver, sanar, enfim, e ele deixa de falar sobre algum aspecto. Sim. Ele está omitindo algumas coisas. Certo. Mas existe também o que vai vir mentindo, trazendo uma realidade totalmente fora do que de fato acontece, existe, e a gente vem descobrindo isso ao longo do processo. Então, eu consigo separar a omissão, que é o fato de não expor algumas coisas, do fato de trazer aquela realidade com mentiras. Porque na prática, quando o cliente omite alguma informação, a gente pode ser surpreendido no meio do processo. Mas dá para reverter. E às vezes, quando mente, pode ser lesivo para o processo e não ter como reverter. Então, na prática, são situações no direito completamente diferentes. Acho que eu entendi você, só que eu estava perguntando do ponto de vista moral ético e você respondeu do ponto de vista técnico. Você sabe que adversar comigo dá trabalho. Mas quando você fala do moral, você fala de quê? Vou explicar. Eu vou trazer uma história... Vocês são de formação judaico-cristã? Não. É ateia? Sim. Eu voei aqui agora. Não, né? Não, ninguém aqui é Cristã. Cristã. Olha Porque ele perguntou e eu que voei na resposta. Olha que brincadeira, né? Por que eu pergunto desse jeito? Se você é de formação judaico-cristã. Eu não preciso perguntar se você é católica. Não, se você é exatamente. Se falar que é uma das duas e pra mim não faz diferença. E meus pensamentos nessa área, eu fui criado dentro do meio protestante. Assembleia de Deus pesada. Tenho hoje eu tenho minhas controvérsias porque aquela história de que penso logo existe, eu existo pra caramba. Vamos voltar. Eu vou trazer um fato bíblico para tratar esse negócio de mentira, omissão. Eu vou chamar uma mulher chamada Sara para voga. Vamos botar ela aqui na nossa mesa do tribunal. O casal, na verdade, eles estavam passando as necessidades, eles foram para o Egito. Nessa história que eles foram para o Egito, o faraó, que era um homem tido como mulherengo,
viu uma linda mulher chamada Sarai, que era a mulher de um cara chamado na época Abrão, e ele perguntou, o que ela é sua? E ele disse, minha irmã, sendo essa a esposa dele. Logo, moralmente, ele tinha a intenção de fazer com que o cara pensasse que ela não era, é lógico que isso é inferência minha, que ela não era esposa dele, que, portanto, estava livre. E ele fez com a intenção de ludibriar. Como ele fez com a intenção de ludibriar, é mentira e foi uma omissão. Brinca agora de defender esse negócio. Pegou. Eu vejo como mentira. Não Mas como foi uma omissão. omissão. Ele omitiu o fato. É exatamente mas por ele isso que eu falei que é controverso. Ele omitiu mentindo. Porque assim, a omissão é quando você não dá informação. Me dá um exemplo. Do ponto de vista, se ele dissesse aí, na sua Não, história... pegue a sua história e me dê um exemplo que eu vou provar que é mentira. Hã? Eu vou desmontar seus argumentos. Olhe, trazer aqui rapidamente... Pode juntar as duas e montar pra ver se eu não desmonto. Advogado, a gente tem que cutucar, rapaz. Qual é a graça? Rapaz, você acabou de me cutucar. Por quê? Eu vejo aí a história como mentira. Pera ainda. Mas Vamos trazer é por uma isso que eu real. falei que qualquer omissão é mentira. Entendi a Não sua existe fala. uma meia-verdade, pô. Não existe uma lâmpada meio apagada. É porque a formação de vocês é humanas. A formação de humanas tende a relativizar as coisas. Em ciências exatas, as coisas são exatas. Uma meia-verdade é uma mentira inteira. Gente, muito cuidado com o que você omite do seu advogado. Porque, no fundo, toda omissão é, na prática, uma mentira. E toda vez que você conta uma mentira para seu advogado, você está tornando mais fácil a sua condenação. Porque ele vai ser pego de saia curta ou de calça curta, e como ele não sabe aquele fato, ele não vai poder se defender. Vem cá, doutora, essa causa dá para ganhar? Resposta básica, depende. Depende. Rapaz, tem a cabeça do juiz. Depende, porque justamente tem um intermediador aí que não é a gente. A gente vai lutar. E aí volta para a pergunta que você fez anterior. Que o que era o direito, né? Aham. É por isso que a gente falou assim, ó, defender... Qual foi a resposta mesmo que a gente deu? Garantir os direitos. Garantir os direitos. Então a gente vai se empenhar para garantir os direitos. Sabe como eu responderia a Certo? sua pergunta? Tornar o mundo mais justo. É porque É porque seria uma resposta mais humanizada. Mas não apenas, sabe por quê? Quando um cliente pergunta se uma causa é ganha, uma das primeiras coisas que a gente precisa responder não é nem o depende. Porque, assim, na verdade, nossa atividade, ela é uma atividade meio, não é uma atividade fim. Então, em hipótese alguma, pode ser garantido o êxito ao cliente. A gente vai trabalhar com base na materialidade para que a gente alcance o êxito, mas... O que seria trabalhar com base na materialidade, doutora? A materialidade, no caso, são todas as provas que o cliente traz para a gente, né? Para que a gente possa elaborar, na verdade, o processo dele. Para que a gente possa construir a tese de defesa, para que a gente possa buscar que esse processo seja procedente, que ele seja vitorioso. Então, às vezes, até mesmo com toda a probabilidade de que vai existir o êxito, pode vir uma improcedência. Dentro dessa materialidade que ela está falando, existe a verdade dos fatos. Entendeu? Eu diria ponto de vista, doutora, mas verdade serve. Mas é a verdade Porque dos fatos. a verdade, na verdade, é um ponto de vista de um príncipe. E aí entra aquela outra parte que a gente estava conversando, sobre a omissão. Quando Então, o cliente omite alguma coisa que é relevante para que você possa defendê-lo, isso torna-se uma grande mentira. De fato. e ele faz isso às vezes sem perceber, porque ele acha que nem sempre é dolo. Às vezes é só culposo. E eu usei o tecniquez de vocês. Acabou de usar, tá vendo aí? Mas explica aí o que é esse negócio de dolo e culposo, que eu confundia, sabia? Tem um negócio, uma confusão dessa parecida na contabilidade. Mas como é que é esse negócio de dolo e culpa? É porque, na verdade, no dolo, você tem a consciência de praticar aquilo. Você pratica sabendo o que você está E por que a palavra é doloso? De onde é que vem isso? Lá do latim, eu sei que é, mas explica esse troço aí. Que, às vezes, quando a pessoa entende a palavra, que essa palavra doloso é uma palavra que parece que é de outro idioma.
Se eu botei encrenca, me perdoa. Não, é porque assim, a gente, na nossa. Porque na verdade o direito ele tem ramos, né? Digamos assim. A gente, por exemplo, trabalha muito pouco com a questão do dolo e da culpa, porque a gente não vai muito para a seara. A gente não vai muito, não. A gente não vai para a área da seara criminal. Na verdade, como nós trabalhamos, o escritório hoje ele trabalha com as áreas de direito de família, né? Que na verdade é a minha Especialidade? é a minha especialidade, é a área que eu me sinto mais, além de ser especialista, eu me sinto mais, eu consigo ser mais humana para trabalhar nela, né? Não atuo na área criminal em hipótese alguma. Então, pode ser qualquer pessoa, um familiar precisando, ele não vai conseguir. Que você o defenda. Sim, não tem como. Até porque eu acredito que na nossa área nós precisamos ter especialidade para lidar com algo. Mas não adianta ser por generalista. ética ou por capacidade? Por capacidade. Competência. Sim, por competência. Capacidade, por não, capacidade você tem. Competência não, porque não se preparou para. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu falo até mesmo por capacidade, porque eu não parei para me preparar para isso. E eu não tenho intenção nenhuma. Então, Entendi. como é uma coisa que para mim, é uma área que eu não seguiria em hipótese alguma, eu me sinto até mesmo incapaz. Entendi. Mas você geralmente, família é um negócio massa, que ou tu ajuda alguém a se ferrar de vez, ficando ou separando. Você tá ganhando ou tá perdendo as guerras? Na Essa não foi verdade, boa? na verdade, é bem relativo. Por quê? Por exemplo, em questões mesmo de divórcio, a gente tenta fazer uma composição que seja bom para ambos os lados, né? Qual é o maior problema do divórcio hoje? É porque muitas vezes uma das partes não está satisfeita, né, com o fim, às vezes não está preparada emocionalmente falando para o Sim. fim, e isso acaba trazendo algumas barreiras, porque na prática, além de eu precisar utilizar os mecanismos que a gente tem para fazer com que o divórcio tenha menores traumas possíveis, eu preciso ser técnica também, porque a gente vai estar resolvendo sobre Partilha de bens, partilha de filhos, convivência, status social. Exato. Eu não vou deixar tu falar muito não, sabe por quê? Sim. Porque só teu assunto dá um podcast. Dá um podcast todo. Então, se tu E aí ficar você me chama, porque eu amo falar sobre isso. Sim. advogada, empresária, ou seja, chutar a bola no escanteio, cabecear e depois ainda segurar a bola para o gol não entrar. A grande exército de um homem só, que é a grande habilidade de toda mulher que brilha. Me conta aí como é que é isso. Eu tento fazer da maneira mais leve possível, né? Todas essas funções aí que você trouxe, porque primeiro faz parte da mulher. A gente a gente tem essa cultura, de desenvolver múltiplas funções e a gente tem o peso da sociedade de ser boa em tudo, ainda Sim. tem essa questão. Eu tento ser tudo isso sem deixar de cuidar do principal, que é a minha mente. A gente Sim. precisa estar bem para poder fazer com que... Eu fico brincando que a gente tem que cuidar do CPF para depois cuidar do CNPJ, né? Então, cuidar do CPF envolve todas essas questões. Que é, antes de ser boa para os outros, eu preciso ser maravilhosa para mim mesma. Então, eu acredito que lidando dessa forma, eu consigo fazer com que as pessoas que precisam de mim também sintam essa segurança e esse conforto, porque eu estou primeiramente bem. E lidar com essas funções já faz parte do meu dia a dia, então é uma coisa que para mim acaba sendo normal, é rotina. Gente, doutora Laís, maravilhosa. Falou maravilhosamente. Esse é um mês específico para o mês das mulheres. A gente vai ter agora em maio o mês das mães. E como ela é uma pessoa que ajuda as famílias a se conectarem com uma nova realidade, a gente vai trazer ela aqui no mês das mães para falar sobre família. E ela disse que é a paixão da vida dela. E eu garanto a vocês que vai ser um podcast, um bate-papo tão incrível que esse vai ficar no chinelo. E vocês já vão se surpreender com esse. Kelinha, me conta aí. E pra tu, como é? Para mim é um desafio diário.
Porque é literalmente um exército de uma mulher só. Entendeu? De fato. Então, às vezes as pessoas chegam pra mim e falam assim: ah, você dorme muito cedo. Gente, eu ainda acho que eu durmo tarde. Porque a minha rotina começa às 5 da manhã. Quanto é o Entendeu? tarde, Kelly? Como assim? Qual é o tarde, a hora? Que eu vou dormir? Sim. Eu vou dormir por volta de 9 horas. E pra mim, já é tarde. Porque não é só o acordar às 5 da manhã, mas é toda a rotina que eu tenho dentro disso. Porque, Entendi. como a doutora Laís falou, a mulher, só por ser mulher, já é multitarefas. E a gente, além de ser multitarefas na profissão, a gente é multitarefas em casa. Entendeu? Então a gente tem vida paralela. Claro. Entendeu? Por que eu acordo às 5 horas da manhã? Porque eu tenho que dar conta da primeira rotina que eu tenho no dia. Entendeu? Que é a minha filha. Né? Quantos anos? 7 anos. Qual o nome? Maria Valentina. Vai ser Valente, é? Minha filha, já me disseram, pra que tu botou Valentina? E hoje eu tô entendendo por quê. Mas Foi premonição, besta. eu falo o tempo todo pra todo mundo, não é eu que levo ela, é ela que me leva. Pra tudo. Entendeu? Muitas vezes é ela que me tira da cama. Entendeu? Mesmo no dia de sábado, no dia de domingo, ela é a primeira a acordar da casa. Nossa. A energia dela é 220. E é o dia inteiro. Ela não cochila. Tá entendendo? Então eu tenho que dar primeiro conta dessa primeira rotina. Sim. Quando eu entrego ela no colégio, aí começa o CNPJ, né? Que aí eu tenho que dar conta. E muitas vezes, é como eu falo, a gente tem que deixar a vida da gente paralela de casa, de mãe, para trás e encarar o CPF, porque vem vários casos pra gente. Então, assim, não é só um divórcio, vem toda a carga, por exemplo, de um divórcio. Às vezes a gente recebe uma mãe que tá ali, né, dilacerada, e aí a gente tem que dar esse apoio, né? Ela vem com a constituição de divórcio, às vezes a gente tem que desconstituir, entendeu? Em cima do direito, dizer sobre os direitos dela, né? E isso requer uma carga de energia da gente. Aí, às vezes, a pessoa me vê, por exemplo, 4 horas da tarde, Sim. na academia, cuidando do CPF. Nossa. Mas não olha que eu acordei foi 5 da manhã. Tá entendendo? E aí... Treinando em horário de herdeira. E aí é treinando em horário de herdeira. Mas a gente, como o Laís falou, a gente tem que fazer isso pela gente, pra gente dar conta. Entendeu? Literalmente, é um exército de uma mulher só. Então, isso é ser a mulher advogada no mundo de hoje. Entendi. Agora, a mesma coisa. Então, vocês basicamente, as duas tratam especializadamente mais em família. Tem alguma outra área que atua, Kelly? Previdenciário. Tomar dinheiro dos patrão? Ó, Eu brinquei, porra. Não fique brava, não. É só pra gente dar risada. mas assim, Mas defenda que não foi justo, não. É porque assim, dentro do escritório, a gente lida com o direito civil. Aí dentro do direito civil, a gente tem o direito de família, direito de sucessões e direito de consumidor. Entendeu? E a gente tem a gente tem o direito previdenciário. Que no direito previdenciário, a gente vai lidar com as questões também de direito de saúde, né? Então, que também é civil. É uma coisa atrelada à outra. Então, tipo assim, é uma negativa de plano de saúde. Só que tá negando o plano de saúde para uma criança autista. Bom, agora eu já sei que a gente já tem assunto aqui para mais de metro. Fala uma coisa, de tudo que você viu aqui, tudo que você participou, o que você mais gostou? Eu acho que foi da maneira que foi conduzida, né? Que foi conduzido o podcast. Foi maneira? Por quê? Foi a maneira que foi teve, assim, conduzido. Foi legal, você conseguiu deixar a gente à vontade, né? Como eu falo, não é uma questão habitual a gente tá. Eu já dei algumas entrevistas, mas não é uma coisa que a gente tenha a habitualidade de estar sempre fazendo. Por conta até mesmo da ética da nossa profissão. Muitas vezes a gente expõe muito pouco sobre o nosso trabalho. Sim. Então, o fato de a gente conseguir Às falar vezes a gente não tem nem tempo de expor. Ainda tem isso. Que foi o que eu falei aqui, as demandas por ser mulher. A gente não tem tempo. Às vezes a gente queria realmente estar na mesa. Tem assuntos, a gente tem casos assim que servem de exemplo.
entendeu? Então a gente queria, às vezes, sentar, discutir. A gente espera estar aqui mais vezes para a gente discutir sobre isso, né? É importante porque as pessoas podem se espelhar, né? Nessas questões. A gente mesmo trabalha com direito de saúde. Agora mesmo, teve aumento aí em 300% os casos de erro médico, entendeu? Então, assim, a gente precisa trazer essa consciência para as pessoas, né? A gente tem muitos casos no escritório que serve justamente como espelho, mas não é fácil. Então, voltando aqui, a gente teve hoje com duas mulheres que brilharam muito. A Laís e a Kelly. E eu fico assim naquela, rapaz, pensa um negócio que eu tenho medo de esquecer o nome de mulher, porque depois o processo vem. Foi incrível, vão haver outras vezes. E aproveite cada pedaço que a gente vai deixar vocês ouvirem, porque do que vocês estão vendo não é nem a metade que ouve das conversas. Não. Se vocês ouvissem as privadas, vocês não... Opa, corta! Aqui não tem... Minha vida privada tem descarga. Não, se vocês ouvissem as partes que nós conversamos no make-off, a quantidade de inteligência, de sabedoria, de conhecimento, em 10 anos de faculdade, talvez não seriam expostas. Essas mulheres brilham demais. Muito obrigado e parabéns por estarem aqui. Tchau. Nós que agradecemos. A gente agradece pelo convite.